alunos! Bem-vindos a mais uma aula de História do 7º ano. Hoje nós vamos tratar da crise do Império Romano. Esse império que até hoje é considerado o maior e mais longevo império da história, ou seja, o que durou mais tempo. Vamos ver quais fatores levaram à crise desse grande império. Já ouviu falar da frase "dai a César o que é de César"? Então, Júlio César foi o general romano que, segundo alguns historiadores, inicia o império, porque antes Roma era uma república. Mas nós, historiadores, convencionamos a tratar o período imperial romano a partir do ano de 27 antes da Era Comum, com a ascensão do imperador Otávio Augusto, e até o ano de 476, com o seu fim com a deposição do último imperador de Roma. Podemos ver a expansão do império através de um mapa animado. Essa expansão começou ainda no século II antes da Era Comum, quando Roma vai dominar toda a Península Itálica, a parte da Europa, chegando na Britânia, que hoje é Inglaterra, passando pelo norte da África e chegando no Oriente Médio. Mas vamos definir o que é império e o que é reino? Reino é uma porção de terra bem menor governada por um rei. Império é uma extensão de terra muito maior, ou seja, que abrange muitos povos. E o Império Romano chegou na sua extensão maior no ano de 117. Depois disso, começou a haver um declínio do Império devido aos fatores que nós vamos ver a seguir, e o Império do Ocidente acaba em 476. Vamos ver agora os fatores internos e externos que levaram ao fim do Império Romano do Ocidente. Como eu já disse, Roma era um império guerreiro. Não é à toa que o deus que os romanos gostavam era o deus Marte, o deus da guerra. E o império cresce e enriquece graças a essas conquistas militares, essas conquistas guerreiras. Quando o romano invadia um território e conquistava um povo, ele fazia o butim. O que é butim? É a tomada da riqueza de quem perdeu. Mas não só. Roma também pegava pessoas, escravizava pessoas. Esses escravos eram base da riqueza romana, que era baseada na agricultura e no comércio. Quando acontece a paz no Império Romano e parou a expansão territorial, também acabou o fluxo de escravos para trabalhar na agricultura e no comércio. O que aconteceu? Começou a haver uma crise primeiro de alimentos em Roma. Os preços ficaram muito caros. O preço dos aluguéis subiram absurdamente. Então, o que acontece numa inflação? O preço sobe. O preço subindo, começou a ter que se pagar mais por alimentos. Isso gerou o quê? Gerou uma crise econômica, uma crise monetária, porque começou a faltar moeda no Império. Faltando moeda, a gente tem um segundo fator interno, que é a falta de dinheiro para pagar o exército. O exército romano era gigantesco e ele era permanente, ou seja, não se desfazia após uma batalha. Com isso, sem o dinheiro para pagar o exército, os limites, ou seja, as fronteiras romanas começaram a ficar sem proteção. E aí a gente vai ter agora os fatores externos dessa crise, que foram os povos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Bárbaros era todo aquele povo que não falava latim e que o romano não considerava civilizado. Era um termo muito pejorativo e alguns deles a gente usa até hoje. Por exemplo, quando você quer dizer que uma pessoa é muito bagunceira, a gente diz que ela é o quê? Um vândalo. E os vândalos, na verdade, não eram nem tão bagunceiros assim, mas realmente eles invadiram o império, invadiram as cidades romanas. Quando começa a se invadir as cidades, as pessoas que moravam lá, os cidadãos, ficaram com medo, obviamente. E aí a gente tem um outro fator externo nessa situação. Com as invasões dos bárbaros, dos povos germânicos, ou seja, que na verdade eram povos diferentes, que também já viviam há muito tempo às bordas do Império. Na verdade, já havia bárbaros que faziam parte do Império Romano e faziam parte do exército, inclusive. Quando os povos invadiram as cidades, as pessoas que moravam lá começaram a ficar com medo. Quando alguém invade a sua casa, a gente fica o quê? Com medo.
E aí o que as pessoas da cidade fizeram? Abandonaram as cidades. E aí a gente tem um outro fenômeno que é a ruralização do Império Romano. Para mostrar para vocês um pouco do que eu falei antes, vamos ver alguns slides. Esse a gente pode ver agora, o deus Marte, que, como eu disse, era um deus muito querido pelos romanos, porque é o deus da guerra. Podemos ver sobre a escravização como era o cotidiano dos escravos romanos, tanto na agricultura, como a gente pode ver no mosaico, quanto a captura de escravos, que é um relevo de escravos capturados e, inclusive, eles têm anéis no pescoço. Podemos ver aqui em outro relevo a réplica de um traje militar romano, aqueles militares que ficaram sem pagamento. E também, já no século IV, um relevo do Arco de Constantino, que está em Roma até hoje, de como os romanos se vestiam no exército. Aqui podemos ver um mapa rapidinho dessas migrações, desses vários povos que começaram a entrar, a migrar e dominar o Império Romano. Podemos ver nessa pintura do século XIX o que seria a representação de uma invasão bárbara dentro do Império. Essa representação também do século XIX, o século XIX adorava a história romana, do Genserico, que foi um dos povos, um dos líderes bárbaros que invadiram a cidade de Roma. E sobre a ruralização, podemos ver as ruínas hoje da cidade de Roma, que na época não era assim. Mas demonstra e mostra para a gente como a cidade foi sendo esvaziada. Sobre a ruralização do Império, aquilo que eu falei, que as pessoas da cidade começaram a ir para o campo por conta daquelas invasões que a gente viu representada nas pinturas, eles foram para o campo atrás de proteção. O Império Romano, os ricos tinham grandes propriedades, propriedades que a gente chama de vilas. Essas vilas eram muito grandes e essas pessoas que fugiram da cidade foram atrás da proteção desses senhores donos das vilas. E o que eles faziam? Eles pediam proteção, recebiam um pedaço de terra e o que eles produzissem nesse pedaço de terra era depois devolvido numa parte a esse senhor dono da terra. Com isso, ele garantia a proteção de todos. Outro fator importante desse período de crise foi uma religião. Por volta do século I, surge, na que a gente chama hoje Palestina, seguidores de uma pessoa muito famosa, chamada Jesus Cristo. Os cristãos se tornaram maioria ao longo do tempo e muitos adeptos dentro do Império Romano. Isso por quê? Porque o cristianismo pregava, tinha um discurso de igualdade. Para os cristãos, ricos e pobres, escravos e libertos, eram iguais. Portanto, muita gente se converteu ao cristianismo. E o imperador Constantino, percebendo que esse discurso religioso dava unidade ao império, ele vai e termina as perseguições aos cristãos. E mais tarde, o imperador Teodósio oficializa o cristianismo como religião do império, na tentativa de dar uma unidade ideológica para esse império. Outra tentativa de barrar a crise do império foi a divisão dele em duas partes. Como eu disse a vocês antes, o império era muito grande. Ia do que hoje é a Inglaterra até o Oriente Médio. O que o imperador romano fez? Decidiu tomar uma medida administrativa e política, dividindo o império ao meio, em duas partes. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. No Ocidente, a capital permanecia Roma. No Oriente, a capital foi Constantinopla, que hoje é a Turquia. A escolha de Constantinopla como capital do Império Romano do Oriente se deu porque a cidade ainda se mantinha rica, tinha dinheiro para barrar as invasões germânicas. Porém, o Império Romano do Ocidente não conseguiu reagir às invasões e muito menos detê-las. Com isso, a gente pode dizer que o Império Romano acaba no Ocidente em 476, com a deposição e abdicação do último imperador,
o imperador Rômulo Augusto. E aí a gente tem o final desse império, no Ocidente. Porque no Oriente, o Império Romano do Oriente vai durar por quase 1000 anos ainda. Então, resumindo a crise do Império Romano, vamos ver como fatores internos de desagregação e crise do Império, nós tivemos a escassez de mão de obra escrava, que gerou uma crise monetária e uma crise militar, quando não houve mais dinheiro para pagar os militares. Ao mesmo tempo, nós temos os fatores externos, que foram as fronteiras desmilitarizadas, as invasões germânicas e a ruralização das cidades. Ou seja, você teve depois o Império Romano do Ocidente e o Império do Oriente como uma última tentativa de frear essa crise. Mas vimos que não foi possível. Então nós temos o fim do Império Romano do Ocidente. E agora que a gente já sabe um pouco mais sobre o Império Romano, eu vou propor a vocês um desafio. O tempo passou e a palavra ganhou novos significados. Bárbaro hoje é tudo aquilo que tem uma conotação cruel, desumana e impróprio do homem. Apesar de ter se modificado o seu significado, a sociedade de hoje tem muitas situações em que a gente é colocado nesse lugar de bárbaro ou estrangeiro, de não pertencente a alguma coisa. Olhando a sociedade onde você vive, sua comunidade, seu entorno, você consegue sentir que existe essa separação entre os que têm e os que não têm direito? Meu desafio para você é: tente se lembrar e descreva uma situação ou lugar em que você se sentiu um estrangeiro, um bárbaro, um não pertencente. Nossa aula fica por aqui hoje e até a próxima!